Ela não ouviu o coração se partir, mas sentiu o vazio que ele deixou. Era um silêncio ensurdecedor, como o instante em que a chuva para e o mundo parece segurar o fôlego. Mariana segurava o celular com dedos firmes, embora tremessem por dentro. A mensagem, tão curta quanto cruel, não era para ela. Você vem hoje, amor? Ele tá no jantar de gala. A tela brilhava, e com ela, a traição de Gustavo, seu marido, o homem que ela escolhera amar com a dedicação de quem constrói um castelo pedra por pedra. Mariana, aos 38 anos, era uma arquiteta premiada, conhecida no Rio de Janeiro por desenhar espaços que pareciam abraçar quem os habitava. Sua vida, como suas obras, era planejada, harmoniosa, sólida. Ou assim ela pensava, até aquele instante em que a notificação acidental no celular dele revelou a verdade. Gustavo, o homem de 47 anos que ela chamava de Lar, dividia sua vida com outra. Uma mulher mais jovem, de nome Luana, cuja existência Mariana desconhecia até aquele momento. Não havia gritos nem lágrimas, apenas o peso de um vazio que parecia engolir o ar do apartamento de Copacabana, onde o mar sussurrava lá fora, indiferente à tempestade que se formava dentro dela. Mariana sentou-se no sofá de couro bege, o mesmo que escolhera com Gustavo em uma tarde de risadas e negociações com o vendedor de móveis. O tecido frio sob seus dedos parecia zombar da intimidade que ela achava que tinham. Ela releu a mensagem, depois outra e mais uma, rolando a tela com a precisão de quem analisa plantas arquitetônicas. Cada palavra era uma linha que conectava pontos que ela, cega pelo amor, não quisera enxergar. As viagens longas a São Paulo, os telefonemas atendidos no corredor, o perfume doce que às vezes impregnava a camisa dele, sutil como uma assinatura que não era a dela. Mariana não era mulher de se deixar levar por impulsos. Sua mente, treinada para enxergar estruturas onde outros viam apenas paredes, começou a trabalhar. Ela não confrontaria Gustavo naquela noite. Não jogaria o celular na cara dele, nem exigiria explicações. Isso seria fácil demais para ele, que sempre soube manipular emoções com aquele sorriso de canto de boca e promessas sussurradas. Não. Ela construiria sua resposta com a mesma precisão com que projetava seus edifícios. Cada passo seria calculado, cada detalhe, milimetricamente planejado. O apartamento estava quieto, exceto pelo som distante das ondas e pelo tic-tac do relógio na parede. Mariana abriu o laptop, as mãos agora firmes, e começou a investigar. Primeiro, a mensagem. O número não estava salvo, mas o código de área era de São Paulo. Ela abriu o WhatsApp no computador de Gustavo, que ele, confiante demais, nunca protegia com senha. As conversas arquivadas revelaram mais do que ela esperava. Fotos, áudios, promessas de encontros em hotéis boutique, mensagens que misturavam desejo e cumplicidade. Luana, 29 anos, era uma influencer de lifestyle, com cabelos longos e um feed no Instagram cheio de poses ensaiadas em praias e restaurantes caros. Mariana não sentiu raiva, mas algo mais frio, mais cortante. Decepção. Não com Luana, mas com Gustavo, que se revelava um clichê ambulante. O homem de meia idade que trocava a solidez de um casamento por uma ilusão de juventude. Ela salvou as mensagens em uma pasta criptografada, fechou o laptop e respirou fundo. O plano já começava a tomar forma, como um esboço que ganha vida no papel. Na manhã seguinte, Gustavo voltou do jantar de gala com o mesmo charme de sempre, o terno impecável e o sorriso que já não enganava. "Tudo bem, meu amor?" ele perguntou, beijando-a na testa. Mariana sorriu, um sorriso que escondia o furacão que se formava dentro dela. "Tudo ótimo", respondeu, a voz calma, quase musical. Ela serviu o café, observou-o enquanto ele lia o jornal e pensou em como ele subestimava a mulher com quem dividia a vida há 10 anos.
Gustavo era advogado, sócio de uma firma prestigiada e sempre se orgulhava de sua habilidade de ler pessoas. Mas nunca lera Mariana de verdade. Ela, que construía prédios que resistiam a tempestades, agora construiria uma saída para si mesma, uma saída que não apenas a libertaria, mas faria Gustavo sentir o peso de suas escolhas. Os dias seguintes foram de observação meticulosa. Mariana usou suas conexões no mercado para descobrir mais sobre Luana. A jovem trabalhava como freelancer, criando conteúdo para marcas de moda e beleza, mas sonhava com um contrato fixo em uma grande agência. Mariana, com sua rede de contatos, sabia exatamente como usar isso a seu favor. Ela contatou uma amiga, Clara, dona de uma agência de marketing no Leblon, e sugeriu a contratação de uma nova influenciadora para uma campanha de uma marca de joias. "Quero alguém com um perfil específico", disse Mariana, descrevendo Luana sem mencionar seu nome. Clara, sempre eficiente, encontrou o perfil de Luana em menos de um dia. "Perfeita para o job", disse, enviando o portfólio. Mariana sorriu ao ver a foto de Luana, com seu sorriso confiante e sua legenda sobre viver o melhor da vida. Ela confirmou a contratação, mas pediu que seu nome fosse mantido fora do processo. Luana nunca saberia quem estava por trás da oportunidade. Enquanto isso, Mariana mantinha a rotina com Gustavo, como se nada tivesse mudado. Ela cozinhava jantares elaborados, ria de suas piadas, planejava o próximo feriado com ele, mas à noite, quando ele dormia, ela trabalhava. Analisava extratos bancários, rastreava reservas de hotéis, salvava cada prova em sua pasta secreta. O que Gustavo não sabia era que Mariana não apenas descobrira a traição, mas estava desenhando o momento exato em que ele perceberia que subestimá-la fora seu maior erro. Ela não queria apenas terminar o casamento. Queria que ele visse, com clareza cristalina, a mulher que ele perdera. E para isso, precisava de um palco. Um lugar onde a verdade não pudesse ser escondida, onde a máscara de Gustavo caísse diante de todos que ele tanto se esforçava para impressionar. Semanas depois, a oportunidade perfeita surgiu. A firma de Gustavo organizava um evento de gala anual, uma noite de ostentação onde advogados, clientes e figurões da alta sociedade carioca se reuniam no Copacabana Palace. Mariana sabia que Luana estaria em São Paulo, trabalhando na campanha da agência de Clara. Era o momento ideal. Ela planejou cada detalhe com a precisão de quem projeta uma obra-prima. Comprou um vestido vermelho, longo, que abraçava seu corpo com elegância e poder. Escolheu joias discretas, mas que brilhavam o suficiente para chamar atenção. E na bolsa, levou um pequeno pendrive com as provas que reunira. Mensagens, fotos, recibos. Não para destruí-lo, mas para lembrá-lo de quem ela era. Naquela noite, enquanto Gustavo discursava sobre ética e compromisso, Mariana se levantou, pediu o microfone e, com um sorriso sereno, começou a falar. "Quero agradecer a todos por estarem aqui", disse ela, a voz firme, mas suave como uma brisa. "Especialmente ao meu marido, Gustavo, que me ensinou tanto sobre lealdade." A sala ficou em silêncio, os olhares fixos nela. Gustavo, no palco, franziu o senho, confuso. Mariana continuou, projetando no telão atrás dele as mensagens que ele trocava com Luana. Não havia raiva em sua voz, apenas uma calma devastadora. "A verdade é um presente, Gustavo. Espero que você saiba usá-la." Ela entregou o microfone ao mestre de cerimônias, virou-se e saiu do salão. O som de seus saltos ecoando no silêncio atônito dos convidados. Não olhou para trás. Não precisava. Naquela noite, Mariana não apenas terminou um casamento. Ela começou uma nova história. A dela. O salão do Copacabana Palace ainda ecoava o som dos saltos de Mariana enquanto ela atravessava o saguão, o vestido vermelho ondulando como uma chama que não se apaga.
Lá fora, a noite carioca a recebeu com a brisa morna do mar e o murmúrio distante da cidade que nunca dorme. Ela caminhou até o carro, o motorista já à espera, e entrou sem pressa, como se cada movimento fosse parte de um ritual que ela mesma havia desenhado. No banco traseiro, com a bolsa ainda apertada contra o peito, Mariana deixou o peso do que acabara de fazer assentar. Não havia arrependimento, mas também não havia alívio imediato. O que ela sentia era algo mais profundo, mais complexo, a certeza de que havia tomado as rédeas de sua própria história, mesmo que o custo fosse um vazio que ainda não sabia nomear. O celular vibrou no colo, uma ligação de Clara, sua amiga e cúmplice inconsciente no plano. Mari, o que foi isso? O Rio inteiro tá comentando. Você tá bem? A voz de Clara era uma mistura de preocupação e incredulidade. Mariana sorriu, um sorriso pequeno, quase secreto. Tô inteira, Clara, mais do que nunca. Desligou sem explicar. Não era hora de falar. Era hora de planejar os próximos passos. Nos dias que se seguiram, o Rio de Janeiro parecia ter se transformado em um palco onde todos conheciam o roteiro, menos Gustavo. A notícia da exposição no Copacabana Palace correu como fogo em mato seco, alimentada pelos murmúrios dos convidados e pelas mensagens frenéticas trocadas nos grupos de WhatsApp da elite carioca. Mariana, no entanto, manteve-se distante do burburinho. Não atendeu ligações, não respondeu mensagens, não abriu as redes sociais, passava os dias em seu escritório, uma sala envidraçada no Leblon com vista para o Morro Dois Irmãos, onde o sol batia de lado e criava sombras que pareciam dançar com seus pensamentos. Ali, cercada por plantas arquitetônicas e maquetes de concreto, ela se sentia no controle. O mundo lá fora podia falar o que quisesse. Ela estava ocupada redesenhando sua vida. Gustavo tentou contatá-la, claro. Ligou dezenas de vezes, deixou mensagens de voz que variavam entre a súplica e a indignação. Mariana, pelo amor de Deus, me deixa explicar, não é o que parece. Ela ouviu a primeira mensagem, depois apagou todas as outras sem escutar. Explicações eram irrelevantes. O que importava agora era o que ela faria com a liberdade que conquistara. Enquanto isso, Luana, alheia ao papel que desempenhara na queda de Gustavo, mergulhava de cabeça na campanha da agência de Clara. Mariana acompanhava tudo de longe, por meio de relatórios que Clara enviava, sempre entusiasmada com o desempenho da nova contratada. Luana era carismática, fotogênica, perfeita para vender o glamour que as marcas desejavam. Mas Mariana sabia que Luana não era o problema. A jovem era apenas um reflexo do vazio de Gustavo, uma peça no jogo dele. Ainda assim, Mariana decidiu que Luana também teria seu momento de clareza. Não por vingança mesquinha, mas porque a verdade, quando bem colocada, tinha o poder de realinhar o mundo. Ela planejou um encontro, um evento de lançamento da campanha de joias, onde Luana seria a estrela. Mariana estaria lá, não como a esposa traída, mas como a mulher que, sem dizer uma palavra, mostraria a todos que o jogo havia mudado. O evento estava marcado para uma sexta-feira à noite, no rooftop de um hotel em Ipanema. O céu estava claro, com estrelas tímidas disputando espaço com as luzes da cidade. Mariana chegou cedo, vestida com um conjunto de alfaiataria azul marinho, elegante e discreto, mas com um corte que dizia que ela não estava ali para passar despercebida. Clara a recebeu com um abraço apertado, os olhos brilhando de curiosidade. Você tá diferente, Mari. Não sei explicar, mas tá. Mariana apenas sorriu, desviando o olhar para o horizonte onde o mar encontrava o céu. A noite prometia ser memorável, não porque ela planejasse um escândalo, mas porque cada detalhe estava alinhado como as vigas de um prédio que ela mesma projetara.
Luana chegou minutos depois, deslumbrante em um vestido prateado que refletia as luzes do ambiente. Ela cumprimentava os convidados com a confiança de quem sabia ser o centro das atenções, alheia à presença de Mariana, que observava tudo de um canto, um copo de espumante intocado na mão. Quando a campanha foi oficialmente lançada, com um vídeo promocional projetado em uma tela gigante, Mariana pediu a palavra. Clara, surpresa, hesitou, mas entregou o microfone. Quero parabenizar a equipe pelo trabalho incrível, começou Mariana, a voz firme, mas com uma suavidade que prendia a atenção de todos. E, especialmente, a nossa estrela, Luana, que trouxe tanta vida a essa campanha. Os aplausos ecoaram e Luana sorriu, claramente lisonjeada. Então, Mariana continuou, o tom mudando sutilmente, como uma brisa que anuncia a tempestade. Esta campanha fala de autenticidade, de valorizar o que é verdadeiro. E eu acredito que a verdade sempre encontra seu caminho. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio crescer, e então, com um gesto quase casual, entregou a Clara uma pequena caixa de joias. Um presente para nossa estrela, de alguém que acredita no poder da verdade. Clara, sem entender, passou a caixa a Luana, que a abriu com um sorriso curioso. Dentro, um colar delicado, mas com uma inscrição gravada na parte de trás. A verdade brilha mais que o ouro. Luana franziu o senho confusa, mas o murmúrio dos convidados já começava a crescer. Mariana não precisava dizer mais nada. O colar, encomendado por ela semanas antes, era apenas o começo. Durante o evento, ela garantiu que pequenos detalhes fossem plantados. Uma conversa sussurrada aqui. Uma pergunta aparentemente inocente ali. Aos poucos, os convidados começaram a conectar os pontos. Quem era a mulher por trás da campanha? Por que Mariana, uma arquiteta renomada, estava tão envolvida? E mais importante, por que o nome de Gustavo, o advogado que todos conheciam, aparecia em conversas sussurradas? Mariana não precisou exibir as mensagens novamente. O Rio era pequeno e a elite carioca ainda menor. A história se espalharia sozinha, como as ondas que lambem a praia de Copacabana. Nos dias seguintes, Mariana voltou ao seu escritório, mas agora com uma leveza que não sentia há meses. O telefone não parava de tocar, mas ela filtrava as ligações com a precisão de quem sabe o que quer. Gustavo, desesperado, tentou encontrá-la, mas ela recusava cada tentativa. Ele apareceu no escritório uma vez, com o rosto marcado pela falta de sono, pedindo uma chance de conversar. Mariana, eu errei, mas a gente pode consertar isso, ele disse, a voz embargada. Ela o encarou, os olhos calmos, mas firmes, como o concreto que ela usava em seus projetos. Gustavo, a única coisa que você pode consertar é você mesmo. Eu já estou consertada. A porta se fechou atrás dele e Mariana voltou ao trabalho, como se ele nunca tivesse estado ali. Enquanto isso, Luana começava a perceber que algo estava errado. A campanha, embora bem-sucedida, trouxe um holofote inesperado. Comentários nas redes sociais, perguntas de colegas, olhares curiosos nos eventos. Ela tentou contatar Gustavo, mas ele, acuado pela exposição no Copacabana Palace, se afastara. Mariana, por sua vez, não sentia prazer na confusão de Luana. Sua vingança não era sobre destruir a jovem, mas sobre realinhar o mundo à sua volta. Ela sabia que Luana, como Gustavo, aprenderia a lição à sua maneira. O colar, com sua inscrição, era um lembrete. A verdade sempre encontra seu caminho, e Mariana era a arquiteta desse caminho. Com o passar das semanas, Mariana começou a redesenhar sua vida. Inscreveu-se em um congresso internacional de arquitetura em Lisboa, algo que sempre quisera fazer, mas que Gustavo desencorajara, dizendo que ela não precisava provar nada a ninguém. Agora, sem o peso das mentiras dele, ela sentia que podia provar tudo a si mesma. Contratou uma nova assistente,
reorganizado seu escritório e até aceitou um convite para dar uma palestra na UFRJ sobre mulheres na arquitetura. Sua casa em Copacabana, outrora cheia de memórias de Gustavo, começou a ganhar novos contornos. Ela trocou os móveis, pintou as paredes de um branco luminoso e pendurou quadros de artistas brasileiros que admirava. Cada mudança era um passo para longe do passado, um tijolo na construção de quem ela sempre fora, mas que por um tempo esquecera de ser. Uma noite, enquanto tomava um café na varanda, Mariana recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era Rafael, um velho amigo de faculdade que agora trabalhava como investidor em startups. Ele estava no Rio para um evento e sugeriu um jantar. Você sempre foi a pessoa mais interessante que conheci, Mari. Tô curioso para saber o que anda construindo. O tom era leve, mas havia algo na mensagem que fez Mariana sorrir. Não era o começo de um romance, pelo menos não ainda. Era apenas a possibilidade de algo novo, algo que ela escolheria por si mesma. Ela respondeu, aceitando o convite, e guardou o celular. Lá fora, o mar continuava seu vai-vem indiferente, mas constante. Mariana olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro não era uma planta a ser desenhada, mas um espaço a ser habitado. O jantar com Rafael aconteceu numa quarta-feira, num restaurante pequeno e escondido em Botafogo, daqueles que parecem existir só para quem sabe procurar. A luz suave das velas refletia nos olhos de Mariana, que pela primeira vez em meses sentia o prazer de uma conversa que não exigia nada além de ser ela mesma. Rafael, com seus 40 anos e uma energia que misturava curiosidade genuína com um humor leve, falava sobre suas aventuras no mundo das startups, mas sem o tom arrogante de quem se acha mais importante do que é. Ele perguntava sobre os projetos dela, sobre as linhas que ela traçava no papel e na vida, e Mariana se surpreendia com a facilidade com que as palavras fluíam. Não havia promessas, nem segundas intenções declaradas, apenas uma conexão que parecia um respiro depois de tanto tempo segurando o ar. Quando Rafael mencionou, quase de passagem, que a história do Copacabana Palace havia chegado até São Paulo, Mariana apenas sorriu, desviando o olhar para o copo de vinho. "O Rio fala, né?" disse ela, a voz carregada de uma ironia suave. Rafael riu, sem insistir no assunto, e a noite seguiu, leve como a brisa que entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro de sal e cidade. De volta ao apartamento, Mariana se sentou na varanda, o café esfriando na xícara, enquanto ela pensava no que aquele jantar representava. Não era sobre Rafael, embora ele fosse um lembrete de que o mundo ainda guardava pessoas que a viam como ela era, não como a sombra de um casamento desmoronado. Era sobre a liberdade de escolher, de dizer sim ou não, sem o peso das expectativas de Gustavo. Nos últimos meses, ela havia aprendido que a traição não era só uma quebra de confiança, mas um roubo de tempo. Tempo que ela passara construindo um futuro que nunca existiu. Agora, cada escolha, por menor que fosse, parecia uma conquista. Ela abriu o laptop e começou a trabalhar na apresentação para o Congresso em Lisboa. As ideias vinham com uma clareza que ela não sentia há anos, como se, ao desmontar a mentira que era seu casamento, tivesse liberado espaço para criar algo novo. O projeto que apresentaria, um centro cultural sustentável no coração do Rio, era ambicioso, mas Mariana sabia que era exatamente o tipo de desafio que a fazia se sentir viva. Enquanto isso, Gustavo tentava reconstruir sua reputação, mas o Rio não perdoava tão facilmente. A exposição no Copacabana Palace não apenas abalara sua imagem na firma de advocacia, mas também o isolara de muitos dos círculos sociais que ele tanto valorizava. Ele continuava enviando mensagens a Mariana, agora com um tom mais resignado, quase patético. "Eu sei que errei, Mari,
Mas você não precisava fazer isso. Me dá uma chance de te mostrar que posso mudar. Ela lia algumas, não por curiosidade, mas por uma espécie de fascínio frio com a incapacidade dele de entender o que acontecera. Gustavo ainda acreditava que podia negociar, como se a verdade fosse um contrato que pudesse ser reescrito com promessas. Mariana, no entanto, não tinha mais espaço para ele. Cada mensagem era apagada com a mesma eficiência com que ela arquivava plantas antigas, guardadas apenas como referência, nunca como algo a ser revisitado. Luana, por sua vez, começava a sentir o peso da verdade que Mariana havia plantado. A campanha de joias fora um sucesso, mas os rumores sobre sua ligação com Gustavo começaram a circular. Primeiro em sussurros, depois em comentários abertos nas redes sociais. Você viu a história da influencer com o advogado casado? Dizia um post anônimo em um grupo de fofocas carioca. Luana, que construíra sua carreira vendendo uma imagem de autenticidade, viu seus números de engajamento caírem pela primeira vez. Marcas que antes a procuravam agora hesitavam, e os convites para eventos rareavam. Ela tentou confrontar Gustavo, mas ele, acuado, respondia com mensagens evasivas, prometendo resolver tudo depois que as coisas se acalmarem. Luana, que nunca fora ingênua, começou a juntar as peças. O colar com a inscrição, a presença de Mariana no evento, os olhares dos convidados, tudo apontava para uma verdade que ela não quisera enxergar. Ela fora usada não apenas por Gustavo, mas por um jogo maior que ela não entendia completamente. Mariana, enquanto isso, continuava sua reconstrução. O congresso em Lisboa se aproximava e ela passava noites ajustando os detalhes de sua apresentação, escolhendo imagens que contassem a história do centro cultural que idealizara. O projeto era mais do que um prédio. Era uma metáfora de tudo o que ela estava vivendo. Um espaço que unia sustentabilidade e beleza, que resistia ao tempo e às tempestades, que convidava as pessoas a se conectarem sem perderem sua essência. Ela trabalhava com uma paixão que não sentia desde os primeiros anos de carreira, quando ainda acreditava que cada linha desenhada podia mudar o mundo. Durante o dia, no escritório, ela recebia clientes e colegas que, sem dizer diretamente, demonstravam um respeito novo por ela. A história do Copacabana Palace, embora nunca mencionada abertamente, pairava no ar como uma lenda urbana, e Mariana, sem querer, tornara-se uma figura de admiração, a mulher que enfrentara a traição com uma elegância que poucos conseguiriam. Uma tarde, enquanto revisava uma maquete, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era uma produtora de um programa de TV matinal, um daqueles talk shows que misturavam entrevistas leves com histórias de superação. Soubemos do seu projeto para o congresso em Lisboa, disse a produtora, uma mulher de voz firme e entusiasmada. Gostaríamos de entrevistá-la. Sua história como arquiteta, como mulher, é inspiradora. Mariana hesitou. Não era de expor sua vida pessoal, e a ideia de falar sobre si mesma em rede nacional a incomodava. Mas algo na voz da produtora, talvez a sinceridade, talvez o convite para ser vista além da traição, a fez considerar. Posso pensar em retorno? Perguntou. A produtora concordou, enviando um e-mail com mais detalhes. Mariana leu a proposta, que destacava sua trajetória profissional, mas também mencionava, de forma sutil, sua resiliência diante de desafios pessoais. Ela sabia o que isso significava. O Rio falava, e a história do Copacabana Palace não era mais só dela. Naquela noite, Mariana caminhou pela orla de Copacabana, o som das ondas misturando-se ao burburinho dos quiosques. Ela pensava na proposta da TV, no Congresso, em Rafael, em tudo o que estava construindo. A ideia de aparecer na televisão a assustava, não por medo do julgamento, mas porque significava assumir publicamente a mulher que ela estava se tornando.
Não mais a esposa de Gustavo, não mais a vítima de uma traição, mas Mariana, a arquiteta, a mulher que transformava dor em criação. Ela parou, olhando o mar, e decidiu aceitar o convite. Não para contar a história do Copacabana Palace, mas para mostrar ao mundo e a si mesma que ela era maior do que qualquer traição. O programa seria gravado em uma semana. E Mariana começou a se preparar, não com roupas ou maquiagem, mas com a clareza de quem sabe o que quer dizer. A gravação aconteceu em um estúdio no centro do Rio, um espaço colorido e acolhedor, com uma plateia composta majoritariamente por mulheres. Mariana entrou com um vestido verde escuro, o cabelo solto, o rosto sereno. A apresentadora, uma mulher de meia-idade com um sorriso caloroso, começou a entrevista falando sobre o Centro Cultural, mas logo perguntou sobre os desafios pessoais que Mariana enfrentara. Ela respirou fundo, o microfone pequeno preso à lapela, parecendo mais pesado do que era. A vida nos ensina que nem tudo que construímos resiste, disse ela, a voz firme, mas com uma suavidade que silenciou a plateia. Mas também nos mostra que, quando algo desmorona, temos a chance de construir algo novo, algo melhor. A apresentadora perguntou com cuidado sobre o que a inspirara a ser tão resiliente. Mariana sorriu, os olhos brilhando com uma força contida. Descobri que a maior lealdade que podemos ter é com nós mesmas. Quando você entende isso, nenhuma traição pode te derrubar. A entrevista foi ao ar dias depois, e o impacto foi imediato. O celular de Mariana não parava de tocar. Colegas, amigos, até desconhecidos que se identificaram com suas palavras. Ela não mencionara Gustavo, nem Luana, nem o Copacabana Palace, mas a mensagem era clara. As redes sociais explodiram com trechos do programa e hashtags como Burj Mariana Inspira começaram a circular. Ela não acompanhava tudo, mas Clara, sempre entusiasta, enviava prints e comentários. Você tá virando ícone, Mari, dizia uma mensagem. Mariana ria, mas no fundo sabia que não era sobre ser um ícone, era sobre ser ela mesma, sem filtros, sem mentiras. Enquanto isso, Gustavo, que assistira à entrevista de um bar em Ipanema, sentiu o peso de suas escolhas como nunca antes. A mulher na tela não era mais a Mariana que ele conhecera. Era alguém maior, alguém que ele nunca entendera de verdade. Quando o congresso em Lisboa chegou, Mariana embarcou com uma mala leve e um coração que, pela primeira vez em anos, parecia no lugar certo. O Centro Cultural foi aplaudido de pé, e ela recebeu propostas de parcerias internacionais. Mas o que ficou com ela, mais do que os elogios, foi a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Na última noite em Lisboa, enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos, recebeu uma mensagem de Rafael. Vi sua entrevista. Você é incrível, Mari. Quando voltar, me conta como foi. Ela sorriu, digitando uma resposta curta, mas com uma promessa implícita de novos encontros. O futuro não era uma planta pronta, mas um esboço, que ela desenharia dia após dia, com a liberdade de quem, enfim, aprendera a ser sua própria arquiteta. Lisboa tinha um jeito de abraçar Mariana, com suas ruas estreitas e o Tejo refletindo as luzes da cidade como um espelho que não julga. Ela caminhava sozinha naquela última noite, o ar fresco de primavera trazendo um alívio que parecia limpar até os cantos mais escondidos de sua alma. O congresso fora um triunfo, não apenas pelo aplauso que ecoara no auditório lotado, mas pela certeza que crescia dentro dela. Mariana não precisava mais provar nada a ninguém, exceto a si mesma. O Centro Cultural que apresentara, um projeto que unia sustentabilidade, história e comunidade, não era apenas uma planta no papel. Era a prova de que ela podia construir beleza a partir de escombros. Enquanto passava por uma praça onde músicos de rua tocavam um fado melancólico, ela pensou em Rafael, na mensagem que ele enviara,
e na promessa implícita de um novo começo. Não era amor, pelo menos não ainda, mas a possibilidade de algo genuíno, algo que ela escolheria com a clareza de quem aprendera a não se contentar com menos do que merecia. Ela respondeu à mensagem dele com um simples "Volto amanhã, vamos conversar?" e guardou o celular, deixando o som do fado guiá-la de volta ao hotel. De volta ao Rio, Mariana encontrou a cidade com um novo olhar. O caos das ruas, o calor que grudava na pele, o som das conversas misturadas ao barulho dos carros, tudo parecia mais vivo, como se ela tivesse despertado de um longo sono. O apartamento em Copacabana, agora redesenhado com paredes brancas e quadros que contavam histórias de artistas brasileiros, era um reflexo dessa mudança. Ela trocara as cortinas pesadas por outras mais leves, que dançavam com a brisa do mar, e cada detalhe parecia dizer: aqui vive uma mulher que não tem medo de recomeçar. No escritório, o ritmo acelerado continuava. O sucesso em Lisboa trouxe convites para novos projetos. Uma galeria em São Paulo, um complexo residencial em Recife, até uma proposta de consultoria para um escritório em Londres. Mariana avaliava cada oportunidade com a precisão de quem sabe o valor do próprio tempo. Ela não queria apenas trabalhar. Queria criar algo que durasse, que tivesse significado, que carregasse sua marca. Enquanto isso, Gustavo enfrentava as consequências de suas escolhas. A firma de advocacia, embora não o tivesse demitido, reduzira sua participação em casos importantes. Os sócios, homens de ternos caros e sorrisos calculados, mantinham uma cortesia fria, mas Gustavo sentia o peso dos olhares e das conversas que cessavam quando ele entrava na sala. Fora dos escritórios, a vida social que ele tanto cultivara também desmoronava. Convites para jantares e eventos rareavam e até os amigos mais próximos pareciam distantes, como se a traição revelada no Copacabana Palace tivesse manchado não apenas sua reputação, mas sua essência. Ele tentou se explicar, contar sua versão da história, mas o Rio não estava interessado em suas justificativas. A cidade tinha memória longa, e Mariana, sem nunca levantar a voz, tornara-se a protagonista de uma narrativa que Gustavo não podia reescrever. Luana, por sua vez, lutava para salvar sua carreira. O colar com a inscrição "A verdade brilha mais que o ouro" tornou-se uma espécie de símbolo entre os que acompanhavam a história de longe. Ela tentou ignorar os rumores, postando fotos sorridentes e legendas motivacionais, mas a internet era implacável. Um blog de fofocas publicou um texto anônimo que detalhava sua ligação com Gustavo, e embora não citasse Mariana diretamente, a conexão era clara. Luana, que sempre se orgulhara de sua independência, começou a perceber que fora manipulada por Gustavo, que a usara como um troféu para inflar seu ego. Ela tentou confrontá-lo, enviando mensagens que ele respondia com promessas vagas ou silêncio. Um dia, num impulso, Luana ligou para Clara, a dona da agência de marketing, perguntando quem havia sugerido sua contratação. Clara, leal a Mariana, respondeu com uma vaguidade calculada. Foi uma indicação anônima, alguém que acreditava no seu potencial. Luana desligou, o coração pesado com a suspeita de que Mariana estava por trás de tudo. Mariana, alheia às angústias de Luana, focava em sua própria jornada. O jantar com Rafael aconteceu alguns dias após sua volta, num restaurante em Santa Teresa, com vista para as luzes do centro do Rio. Ele a recebeu com um sorriso que parecia iluminar o ambiente, e a conversa fluiu com a naturalidade de quem se conhece há anos, mas ainda descobre algo novo. Rafael falava sobre seus investimentos, sobre o impacto que queria causar no mundo, mas o que mais impressionava Mariana era sua curiosidade genuína. Ele perguntava sobre seus projetos, sobre o que a inspirava, e ouvia com uma atenção que ela não estava acostumada a receber.
Você já pensou em criar algo fora do Brasil? Ele perguntou, os olhos brilhando com uma ideia que ainda não tomara forma. Mariana sorriu, surpresa com a própria resposta. Pensei, sim. Lisboa me mostrou que o mundo é maior do que eu imaginava. A conversa se estendeu até tarde, e quando Rafael a acompanhou até o carro, havia uma promessa tácita no ar. Não de um romance, mas de uma parceria, de uma possibilidade que Mariana estava pronta para explorar. Os meses seguintes foram de transformação silenciosa. Mariana aceitou a proposta de consultoria em Londres, mas decidiu que não se mudaria de imediato. O Rio era sua casa, sua inspiração, e ela queria continuar construindo ali, mesmo que o mundo agora parecesse mais acessível. O Centro Cultural começou a sair do papel, com financiamento de uma fundação internacional que se encantara com sua apresentação em Lisboa. Ela passava os dias entre reuniões, visitas a terrenos e noites no escritório, desenhando com a paixão de quem redescobre o próprio talento. Mas o que mais a surpreendia era a leveza que carregava. A traição de Gustavo, que outrora parecera um peso impossível de carregar, agora era apenas uma nota de rodapé em sua história. Ela não pensava nele com raiva, nem com tristeza, mas com uma indiferença que era talvez a maior vitória de todas. Uma tarde, enquanto revisava os últimos detalhes do projeto do Centro Cultural, Mariana recebeu um e-mail inesperado. Era de uma revista feminina nacional, pedindo uma entrevista para uma edição especial sobre mulheres que transformavam o mundo. O convite citava sua trajetória como arquiteta, mas também sua história de superação, mencionando com cuidado o impacto de sua entrevista na TV. Mariana hesitou, como sempre fazia quando o assunto era sua vida pessoal, mas decidiu aceitar. Não porque quisesse a fama, mas porque sabia que sua história poderia inspirar outras mulheres. Mulheres como ela, que já haviam sentido o chão desabar, mas aprenderam a construir algo novo. A entrevista foi marcada para um estúdio em São Paulo, e Mariana viajou com a mesma calma que a acompanhava em tudo agora, como se cada passo fosse uma escolha consciente. A entrevista foi diferente da experiência na TV. A jornalista, uma mulher de 50 anos, com um olhar afiado e empático, perguntou sobre o que a motivava a continuar criando, mesmo depois de momentos difíceis. Mariana respondeu com uma honestidade que surpreendeu até a si mesma. A arquitetura me ensinou que para construir algo sólido, você precisa de uma base forte. E essa base, para mim, sou eu mesma. Quando você descobre isso, nenhum terremoto pode te derrubar. A jornalista sorriu, anotando a frase, e perguntou sobre o futuro. O que vem agora, Mariana? O que você quer construir? Ela pensou por um momento, os olhos fixos em um ponto distante. Quero construir espaços que façam as pessoas se sentirem em casa, consigo mesmas, com o mundo. E quero fazer isso sendo fiel a quem eu sou. A revista foi publicada semanas depois, com Mariana na capa, uma foto em preto e branco que capturava sua força serena. O título dizia: A Arquiteta do Futuro. Mariana constrói beleza a partir da verdade. O impacto foi ainda maior do que o da entrevista na TV. Mulheres de todo o Brasil enviavam mensagens compartilhando suas próprias histórias de superação, agradecendo por suas palavras. Mariana lia algumas, guardava outras, mas o que mais a tocava era a sensação de que sua jornada, tão pessoal, agora pertencia a tantas outras. Ela não era mais apenas a mulher que expusera Gustavo no Copacabana Palace. Era a mulher que mostrava que a dor podia ser transformada em criação, que a traição não precisava ser o fim, mas o começo. Enquanto isso, Gustavo via sua vida desmoronar cada vez mais. A firma o afastara de vez dos grandes clientes e ele passava os dias em um escritório menor, lidando com casos menos importantes. Ele tentou se aproximar de Luana novamente, mas ela,
Agora ciente do jogo em que fora envolvida, cortara contato. Uma noite, sentado em um bar em Ipanema, ele viu a capa da revista com Mariana. A foto, o título, o brilho nos olhos dela, tudo era um lembrete do que ele perdera. Ele pediu outra dose de uísque, mas o gosto amargo na boca não vinha da bebida. Era o peso de saber que Mariana, a mulher que ele subestimara, agora brilhava mais do que ele jamais imaginara. Mariana, por sua vez, continuava sua caminhada. O centro cultural começava a tomar forma no Rio, e ela passava horas no canteiro de obras, conversando com engenheiros e operários, ajustando detalhes com a precisão de quem sabe que cada linha importa. Rafael aparecia de vez em quando, trazendo café e ideias, e a amizade entre eles crescia, com a promessa de algo mais no horizonte. Mas Mariana não tinha pressa. Ela aprendera que o tempo, quando bem usado, era seu maior aliado. Uma noite, enquanto observava o mar de sua varanda, ela pensou em tudo o que construíra, não apenas os prédios, mas a mulher que se tornara. E pela primeira vez sentiu que o vazio deixado pela traição não era mais um buraco, mas um espaço aberto, pronto para ser preenchido com tudo o que ela ainda queria ser. A varanda de Mariana, com sua vista para o mar de Copacabana, tornou-se um refúgio onde o tempo parecia desacelerar. O som das ondas, ritmado como uma respiração, acompanhava seus pensamentos enquanto ela segurava uma xícara de chá, o vapor subindo em espirais que se desfaziam no ar. A cidade, lá embaixo, pulsava com sua energia caótica, mas ali, no silêncio de sua casa redesenhada, Mariana sentia uma paz que não era apenas ausência de conflito, mas a presença de si mesma. O centro cultural avançava no canteiro de obras, com as primeiras estruturas de concreto ganhando forma contra o céu do Rio. Cada viga erguida era um lembrete de sua própria reconstrução. Um processo que não terminava com a exposição de Gustavo ou com o sucesso em Lisboa, mas que continuava em cada escolha, em cada linha que ela traçava no papel e na vida. Rafael, com suas visitas esporádicas e mensagens que misturavam humor e admiração, tornava-se uma presença constante, mas não invasiva. Ele não pedia nada, além do que ela estava disposta a oferecer, e isso, para Mariana, era uma novidade que valia a pena explorar. Os dias se transformaram em semanas, e o impacto da revista ainda ecoava. Mariana recebia e-mails de mulheres de todo o Brasil, algumas contando histórias de traições que espelhavam a dela, outras agradecendo por mostrar que era possível sair do outro lado mais forte. Ela respondia a algumas com mensagens curtas, mas sinceras, e guardava as demais como um lembrete de que sua jornada, embora solitária em tantos momentos, agora pertencia a muitas. Uma dessas mensagens, porém, chamou sua atenção. Era de uma jovem arquiteta de Salvador, chamada Lívia, que escrevera: "Vi sua entrevista e li a revista. Você me fez acreditar que posso ser mais do que me disseram que eu era. Quero trabalhar com você, aprender com você." Mariana leu o e-mail várias vezes, tocada pela vulnerabilidade e pela determinação nas palavras de Lívia. Ela respondeu, convidando-a para uma conversa no Rio, não prometendo um emprego, mas oferecendo algo que ela mesma valorizava agora: uma chance de ser vista. Enquanto Mariana construía sua nova vida, Gustavo afundava na sua. A firma de advocacia, que outrora o tratara como um dos seus pilares, agora o mantinha à margem, relegado a tarefas administrativas que ele considerava indignas de sua experiência. Os colegas, antes cordiais, agora o tratavam com uma polidez que beirava o desprezo. Ele passava as noites em bares, tentando recuperar a confiança que perdera, mas o Rio, com sua memória afiada, não esquecia. Uma noite, enquanto tomava um chopp em um quiosque na orla de Ipanema, ele ouviu dois homens comentando sobre a capa da revista. "Aquela arquiteta, a Mariana, é uma força da natureza. O cara que perdeu ela deve estar se mordendo", disse um deles, rindo.
Gustavo baixou o copo, o rosto vermelho, não de raiva, mas de vergonha. Ele sabia que era o cara da história, e o peso dessa verdade o seguia como uma sombra que ele não podia apagar. Luana, enquanto isso, tentava se reinventar. A campanha de joias, embora bem-sucedida, tornou-se uma mancha em sua reputação. Os rumores sobre sua ligação com Gustavo não paravam de crescer, alimentados por blogs de fofoca e comentários nas redes sociais. Ela contratou uma assessoria de crise, que sugeriu uma mudança de estratégia: transparência. Luana publicou um vídeo em seu Instagram, algo que nunca fizera antes, falando diretamente com seus seguidores. Cometi erros. Acreditei em pessoas que não devia, disse, com lágrimas nos olhos, mas sem mencionar nomes. Mas estou aqui para aprender e seguir em frente. O vídeo gerou apoio de alguns fãs, mas também críticas daqueles que viam sua história como um conto de oportunismo. Luana sabia que a recuperação seria lenta, mas pela primeira vez sentia que precisava enfrentar a verdade, não apenas sobre Gustavo, mas sobre si mesma. O colar com a inscrição, que ela ainda guardava, tornou-se um lembrete amargo do preço de viver uma mentira. Mariana, alheia às lutas de Luana, continuava seu trabalho com uma dedicação que parecia inesgotável. O Centro Cultural começava a atrair atenção mesmo antes de estar concluído, com artigos em jornais e revistas de arquitetura, destacando sua visão inovadora. Uma tarde, enquanto caminhava pelo canteiro de obras, com o capacete branco contrastando com o vestido azul que usava, Mariana recebeu uma ligação de Rafael. Ele estava no Rio, a trabalho, e sugeriu um encontro no fim do dia. «Quero te mostrar uma coisa», disse ele, o tom carregado de mistério. Curiosa, Mariana aceitou, e horas depois encontrou-se com ele em um café na lagoa, com o pão de açúcar ao fundo, como um guardião silencioso da cidade. Rafael chegou com um sorriso e uma pasta na mão, que entregou a ela com um gesto quase cerimonioso. «É uma proposta», disse ele. «Não de negócio, mas de parceria». A pasta continha o esboço de um projeto para uma fundação que Rafael planejava criar, focada em apoiar mulheres empreendedoras em comunidades carentes. Ele queria que Mariana fosse a consultora de arquitetura, desenhando espaços que inspirassem e empoderassem. «Você tem uma visão que vai além de prédios, Mari. Você constrói histórias», disse ele, os olhos fixos nos dela. Mariana folheou os papéis, surpresa com a profundidade da ideia e com o fato de Rafael a enxergar de forma tão clara. Ela não respondeu imediatamente, mas prometeu estudar a proposta. Naquela noite, em casa, enquanto lia os detalhes do projeto, sentiu uma emoção que não esperava. A certeza de que estava sendo chamada para algo maior, algo que unia seu talento à sua nova compreensão do mundo. Os meses seguintes foram intensos. Mariana aceitou a parceria com Rafael e juntos começaram a planejar o primeiro espaço da fundação, uma oficina comunitária em uma favela do Rio. Ela trabalhava com uma paixão que misturava técnica e coração, desenhando um espaço que era ao mesmo tempo funcional e acolhedor, com paredes de vidro para deixar a luz entrar e cores que evocavam esperança. Durante as reuniões com Rafael, a amizade entre eles se aprofundava, e embora nenhum dos dois nomeasse o que estava crescendo, havia uma eletricidade no ar, uma promessa de algo que não precisava de pressa para se concretizar. Mariana, que aprendera a valorizar o tempo, deixava as coisas fluírem, sabendo que o futuro se construiria no seu próprio ritmo. Uma tarde, enquanto finalizava os detalhes do projeto da fundação, Mariana foi surpreendida por um convite inesperado. Era de uma ONG internacional que a chamava para falar em um evento em Nova York sobre arquitetura e impacto social. O convite mencionava sua trajetória, não apenas como arquiteta, mas como uma mulher que transformara desafios pessoais em inspiração global.
Mariana hesitou, como sempre fazia quando o foco recaía sobre sua vida pessoal, mas decidiu aceitar. Ela sabia que sua história, embora íntima, tinha o poder de alcançar outras mulheres, de mostrar que a dor não era o fim, mas o começo de algo novo. A viagem foi marcada para o mês seguinte, e Mariana começou a preparar sua palestra, escrevendo com a mesma precisão que usava em seus projetos, escolhendo cada palavra como se fosse uma linha em uma planta. O evento em Nova York foi um marco. Mariana subiu ao palco com um vestido preto simples, mas elegante, o cabelo preso em um coque que destacava a serenidade de seu rosto. Ela falou sobre o Centro Cultural, sobre a fundação com Rafael, mas também sobre o que a levara até ali. A vida me ensinou que as maiores construções começam com escombros, disse ela, a voz firme, mas carregada de emoção. Quando algo desmorona, você tem duas escolhas: lamentar o que perdeu ou usar os pedaços para construir algo novo. A plateia, composta por arquitetos, ativistas e empreendedores de todo o mundo, aplaudiu de pé. Mariana, ao descer do palco, sentiu uma leveza que não podia explicar, como se tivesse, enfim, deixado para trás o último peso do passado. De volta ao Rio, Mariana encontrou uma surpresa esperando por ela. Lívia, a jovem arquiteta de Salvador, estava no escritório, com um portfólio na mão e um brilho nos olhos que lembrava Mariana de si mesma anos atrás. Elas passaram horas conversando, e Mariana viu em Lívia não apenas talento, mas uma determinação que merecia ser cultivada. Decidiu contratá-la como estagiária, não por piedade, mas porque acreditava no potencial da jovem. Você vai construir coisas incríveis, disse Mariana, entregando a Lívia uma cópia do projeto da fundação, e eu quero te ajudar a descobrir como. Enquanto isso, Gustavo recebia uma notícia que o fez sentir o chão desabar mais uma vez. Um cliente importante, que ele tentava reconquistar, mencionou, em tom casual, que Mariana fora contratada para projetar a nova sede de sua empresa. Ela é brilhante, não é? Uma pena que você não tenha visto isso antes, disse o cliente sem maldade, mas com uma clareza que cortava como faca. Gustavo tentou sorrir, mas o peso de suas escolhas era agora uma carga que ele carregaria sozinho. Ele pensou em ligar para Mariana, em pedir desculpas mais uma vez, mas sabia que seria inútil. Ela estava em outro mundo, um que ele nunca entendera. Mariana, por sua vez, continuava a construir. O Centro Cultural estava quase pronto e a fundação com Rafael começava a tomar forma. Uma noite, enquanto caminhavam pela orla do Leblon, Rafael segurou a mão dela, um gesto simples, mas cheio de significado. Você está construindo algo maior do que prédios, Mari, disse ele, o olhar fixo no mar. Está construindo um legado. Mariana sorriu, apertando a mão dele de volta. Ela não precisava de vingança, nem de aplausos. Tudo o que precisava era do espaço que criara para si mesma. Um espaço onde, enfim, se sentia em casa. O mar de Copacabana parecia sussurrar segredos naquela manhã, enquanto Mariana caminhava pela orla, os pés descalços afundando na areia fria. O sol, ainda tímido, pintava o céu com tons de laranja e rosa, e o vento trazia o sal que se misturava ao cheiro de café vindo de um quiosque próximo. Ela carregava um caderno de esboços, não porque precisasse desenhar, mas porque o peso do papel sob seus dedos a ancorava, como se cada linha traçada fosse uma promessa de continuidade. O Centro Cultural, agora quase concluído, erguia-se no horizonte como um farol de concreto e vidro, sua silhueta contra o céu do rio, um testemunho de tudo o que Mariana havia construído. Não apenas no mundo, mas dentro de si mesma. A cidade, com seu caos e sua beleza, parecia vibrar em sintonia com ela, como se reconhecesse a mulher que, passo a passo, aprendera a caminhar sem olhar para trás. Rafael, com suas mensagens matinais e seu jeito de aparecer nos momentos certos,
Tornara-se um companheiro de jornada, não como uma muleta, mas como alguém que caminhava ao lado, respeitando o ritmo dela. E Mariana, que outrora temera que o amor pudesse roubá-la de si mesma, agora sabia que o amor verdadeiro, por alguém ou por si mesma, só multiplicava quem ela era. Os últimos meses haviam sido uma dança delicada entre o trabalho e a redescoberta. O centro cultural, que Mariana desenhara com a paixão de quem coloca a alma no papel, estava pronto para sua inauguração. A imprensa já chamava o projeto de um marco na arquitetura carioca, mas para Mariana era mais do que isso. Era a prova de que o que desmorona pode ser reconstruído, não como era, mas como deveria ser. Ela passava horas no canteiro de obras, supervisionando os últimos detalhes, conversando com os operários, ajustando a posição de uma luminária ou a textura de uma parede com a mesma precisão que usava para alinhar seus próprios pensamentos. Lívia, a jovem estagiária de Salvador, tornara-se uma presença constante, seus olhos brilhando com a mesma curiosidade que Mariana reconhecera em si mesma anos atrás. Você já pensou em como esse lugar vai mudar vidas? Perguntou Lívia uma tarde, enquanto observavam a instalação de um painel de vidro que refletia o morro ao fundo. Mariana sorriu, não respondendo de imediato, mas sentindo o peso daquelas palavras. Sim, ela pensara. E era exatamente por isso que cada linha daquele projeto importava. A fundação com Rafael também avançava, com a primeira oficina comunitária quase pronta. Mariana desenhara o espaço com uma atenção quase maternal, escolhendo cores que evocavam calor, janelas que deixavam a luz entrar como um convite à esperança. Durante as reuniões com Rafael, ela percebia como ele a enxergava. Não como a mulher que fora traída, nem como a arquiteta famosa, mas como Mariana, com suas complexidades, seus silêncios e sua força. Ele nunca pedia mais do que ela podia dar, e isso para ela era um presente raro. Uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim botânico, com o aroma de jasmins pairando no ar, Rafael falou algo que ficou com ela. Você não constrói só prédios, Mari. Você constrói futuros. Ela olhou para ele, o rosto iluminado pela luz suave dos postes, e sentiu algo se abrir dentro dela. Não uma porta para o amor, mas para a possibilidade de compartilhá-lo sem medo. Talvez, respondeu ela, com um sorriso que dizia mais do que as palavras. Enquanto Mariana avançava, Gustavo continuava preso ao peso de suas escolhas. A firma de advocacia, cansada de sua reputação manchada, finalmente o dispensara, oferecendo uma saída discreta que ele aceitou com um silêncio resignado. Ele se mudara para um apartamento menor, em um bairro menos glamuroso, onde passava os dias tentando reconstruir uma carreira que parecia desmoronar a cada tentativa. Às vezes, ele via notícias sobre Mariana, uma menção em um jornal, um trecho de entrevista na TV, e cada uma era como uma faca que ele mesmo girava no peito. Ele tentara, uma última vez, entrar em contato, enviando uma carta escrita à mão, algo que ele achava que poderia tocar o coração dela. Mariana, eu sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que me arrependo de tudo, escrevera ele, com uma caligrafia tremida que traía sua fragilidade. A carta chegou ao escritório de Mariana, mas ela não a abriu. Não por raiva, mas porque não havia espaço em sua vida para as palavras de Gustavo. Ela pediu a Lívia que a arquivasse em uma gaveta, junto com outros papéis que não valiam a pena revisitar. Luana, por sua vez, encontrava seu próprio caminho. O vídeo que postara no Instagram, embora não tivesse apagado os rumores, dera a ela uma nova perspectiva. Ela decidiu se afastar das redes sociais por um tempo, mudando-se para Florianópolis, onde começou a trabalhar com uma pequena marca de roupas sustentáveis. Não era o glamour que ela sonhara, mas era honesto, e isso, para Luana, era um recomeço. Ela ainda pensava no colar com a inscrição, que guardava em uma caixa no fundo do armário,
Mas agora via nele não apenas uma lembrança da traição de Gustavo, mas um lembrete de que a verdade, embora dolorosa, era o único caminho para a liberdade. Ela nunca soube que Mariana estivera por trás de sua contratação, e talvez fosse melhor assim. A verdade, como Mariana sempre soubera, não precisava de alarde para brilhar. A inauguração do Centro Cultural foi marcada para uma noite de sábado, sob um céu estrelado que parecia celebrar o momento. O espaço, com suas linhas modernas e sua integração com a paisagem do Rio, estava lotado de convidados, arquitetos, jornalistas, políticos, mas também moradores da comunidade próxima, que Mariana insistira em convidar. Ela subiu ao palco vestida com um vestido branco que parecia capturar a luz, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Sua fala foi curta, mas cada palavra parecia escolhida com a precisão de uma planta arquitetônica. "Este lugar não é só um prédio", disse ela, a voz firme, mas suave como a brisa que entrava pelas janelas abertas. "É um espaço para sonhar, para criar, para lembrar que somos maiores do que nossas quedas." A plateia aplaudiu, mas o que ficou com Mariana foi o olhar de Lívia, no canto do palco, com lágrimas nos olhos, e o sorriso de Rafael, que a observava da primeira fila. Após a cerimônia, enquanto os convidados exploravam o espaço, Mariana caminhou até o jardim externo, onde uma árvore plantada no centro do terreno simbolizava o renascimento. Rafael a encontrou ali, segurando 2 copos de espumante. "Você fez isso, Mari", disse ele entregando-lhe um copo. "E não estou falando só do prédio." Ela sorriu, brindando com ele, mas sem responder. Não precisava. O silêncio entre eles era confortável, cheio de entendimento. Eles ficaram ali, olhando as estrelas, enquanto a música ao fundo misturava-se ao som do mar. Pela primeira vez, Mariana sentiu que não precisava explicar quem era. Ela simplesmente era, e isso era suficiente. Os meses que se seguiram foram de expansão. A fundação de Rafael e Mariana abriu sua primeira oficina e o impacto foi imediato. Mulheres da comunidade, muitas delas mães solo ou empreendedoras lutando para sobreviver, encontraram no espaço um lugar para aprender, criar e sonhar. Mariana passava horas lá, não apenas como consultora, mas como alguém que ouvia, que compartilhava, que construía junto. Lívia, agora oficialmente contratada, assumia cada vez mais responsabilidades, mostrando um talento que fazia Mariana se orgulhar. E Rafael, com sua energia incansável, tornava-se não apenas um parceiro de trabalho, mas alguém com quem Mariana começava a imaginar um futuro. Não um futuro preso a promessas ou expectativas, mas um que se construía dia a dia, com a liberdade de quem sabe o que quer. Uma noite, enquanto preparava uma nova palestra, Mariana recebeu um convite inesperado. Era de um canal de TV internacional que queria contar sua história em um documentário sobre mulheres que mudaram o mundo através da arte e da arquitetura. O convite mencionava o Centro Cultural, a fundação, mas também sua trajetória pessoal. A traição, a reconstrução, o impacto que ela tivera em tantas vidas. Mariana hesitou, como sempre fazia, mas decidiu aceitar. Não por vaidade, mas porque sabia que sua história não era mais só dela. Era de Lívia, das mulheres da fundação, de todas que a viam como um espelho de suas próprias lutas. A gravação aconteceu no Rio, com cenas no Centro Cultural, na oficina da fundação e na varanda de seu apartamento, onde o mar parecia ser um personagem à parte. O documentário foi ao ar meses depois e o impacto foi global. Mariana recebeu mensagens de lugares tão distantes quanto a Austrália e a África do Sul, de mulheres que se viam nela, que encontravam força em sua jornada. Uma dessas mensagens, de uma arquiteta de Nairobi, dizia: "Você me fez lembrar que podemos construir mesmo quando tudo parece perdido."
Mariana guardou a mensagem, junto com tantas outras, em uma pasta que chamava de lembretes de casa. Não a casa de Copacabana, mas o lar que ela encontrara dentro de si mesma. Enquanto isso, Gustavo, agora vivendo uma vida quase anônima, viu o documentário em uma noite solitária. Ele estava em um apartamento alugado, com móveis que não tinham história, em uma cidade que não era o Rio. A imagem de Mariana na tela, com seu sorriso sereno e sua voz firme, era um contraste doloroso com o vazio que ele sentia. Ele pensou em tudo o que perdera, não apenas Mariana, mas a chance de ser alguém melhor. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva ou pena de si mesmo, mas uma aceitação amarga. Ela brilhava, não porque o destruíra, mas porque sempre fora maior do que ele imaginara. Mariana, alheia aos pensamentos de Gustavo, continuava sua caminhada. Uma noite, enquanto caminhava pela praia com Rafael, ele parou, olhando-a com uma intensidade que a fez rir. "O que foi?" perguntou ela, o vento bagunçando o cabelo. "Você já pensou em se casar de novo?" disse ele, meio brincando, meio sério. Mariana riu, mas não desviou o olhar. "Talvez", respondeu, a voz leve, mas firme. "Mas só se for com alguém que entenda que meu lar sou eu mesma." Rafael sorriu, segurando a mão dela, e eles continuaram caminhando. O mar ao lado como um testemunho de que algumas coisas, como as ondas, sempre voltam, mas nunca da mesma forma. Naquela noite, sozinha em sua varanda, Mariana olhou para o mar e sentiu uma paz que não podia explicar. Ela pensou em tudo o que construíra, os prédios, as conexões, a mulher que se tornara. A traição de Gustavo, que outrora parecera o fim do mundo, agora era apenas uma tempestade que passara, deixando o caminho mais claro. Ela pegou o caderno de esboços, mas não desenhou. Em vez disso, escreveu uma frase, como se fosse para si mesma, mas também para todas as mulheres que, como ela, haviam aprendido a reconstruir. Algumas tempestades não vêm para destruir você. Vêm para limpar o caminho. Ela fechou o caderno, sorriu para o mar e soube, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que estava exatamente onde deveria estar. O que você achou da história? Deixe nos comentários sua nota de 0 a 10. Se inscreva para receber nossas histórias em primeira mão. Aproveita e assiste essa história que está aparecendo na tela. Você vai amar. Até lá.